Boa noite a todos. Invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 100ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colega vereadora Mônica, boa noite. Colegas vereadores, público presente, assessores, colegas, companheiros desta Casa de Lei. Ata da 99ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 6 de abril de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura do constante do pequeno expediente. O vereador Romildo Broeto apresentou o requerimento solicitando informações ao secretário de Meio Ambiente e ao secretário de Transporte e Serviços Urbanos, que, colocado em discussão e votação, foram aprovados. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Broeto e Fábio Machado. Na fase das lideranças, se pronunciou o vereador líder Gênison Rampinelli Leco, líder do Solidariedade. O vereador Gênison Rampinelli Leco. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores, havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação da pauta. Projeto de lei número 011/2015 e o projeto de decreto legislativo 009/2015, apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei número 001 e 003/2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O projeto de lei 009/2015, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com a emenda modificativa número 001 e a emenda aditiva número 002/2015, com o parecer da Comissão de Justiça das emendas, favorável às mesmas, exarado em plenário e aprovado. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 001 e 008/2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários. Pela ordem. Só fazendo a pequena correção, que aqui, quando fala, se pronunciou o vereador líder Gênison Rampinelli Leco, significa líder do partido, do Solidariedade. Só fazendo essa correção. Ratificação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Com a ressalva. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Brasília, 19 de março de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total, R$ 142.388. Só isso, senhora presidente. Senhora presidente, submeto ao plenário desta casa 4 requerimentos ao todo. Peço aos vereadores, se permite, está em discussão, né, o pedido do vereador Fábio Neto, 3 requerimentos.
Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Pode apresentar, O primeiro vereador. requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, o presente, considerando o início da vigência do contrato de concessão de serviço de transporte público passageiros, oriundo da concorrência pública número 010/2013, considerando os artigos 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, requer ao Executivo Municipal, através do Secretário de Infraestrutura e Transporte, nos prazos estabelecidos nos artigos 55, 22, com as advertências 53, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica, o que segue. Cópia dos contratos firmados entre o município de Aracruz e as empresas vencedoras do certame. Cópia de documento hábil à comprovação de aquisição dos veículos exigidos no edital. Cópia das notificações das multas que, porventura, foram aplicadas às concessionárias em razão dos cumprimentos de cláusulas contratuais. Além das multas, porventura, aplicadas, quais foram as medidas administrativas adotadas pela municipalidade ante o eventual descumprimento de cláusulas contratuais. 13 de abril de 15, Fábio da Silva, vereador PR. Primeiro requerimento, senhor presidente. Deferido, vereador. Em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovado. O segundo requerimento, de convocação do secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude para comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos acerca da utilização dos campos de futebol de domínio da municipalidade. O que ocorre, senhor presidente? Nós temos recebido reclamações, senhores vereadores, de que as áreas de domínio público, destinadas à atividade esportiva, não estão sendo usadas de forma adequada pelas comunidades. É a informação que nos chega. Então, o requerimento de convocação do secretário é justamente para ele prestar esclarecimentos acerca de como está sendo usado essas áreas de domínio da municipalidade, efetivamente, dos campos de futebol. Esse é o requerimento de convocação. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovado. Terceiro requerimento, senhora presidente e senhores vereadores, foi em razão de um requerimento deste vereador solicitou ao senhor secretário de Turismo para que encaminhasse a este vereador cópia dos contratos de contratação dos shows da banda Fundo de Quintal e do cantor Neguinho da Beija-Flor. Ocorre que os documentos que vieram não são aqueles relacionados a que foi requerido anteriormente. Então, eu estou reiterando esse pedido para que encaminhe efetivamente os contratos que foram firmados entre a banda Fundo de Quintal e Neguinho da Beija-Flor, porque eles mandaram diversos do que foi requerido da vez passada. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovado. E o último, senhora presidente, senhores vereadores, e com relação à Secretaria de Saúde, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22, inciso 22 da Lei Orgânica, considerando a necessidade de elucidar questões acerca do edital licitatório, registro de preço 050/2015, contratação de empresa especializada em locação de veículos, ambulância e UTI móvel. Venho muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência convoque do senhora secretária municipal de Saúde para comparecer a esta Casa Legislativa com o intuito de prestar esclarecimento acerca do referido edital. A preocupação do senhor vereador, senhora presidente e senhores vereadores, é no que concerne ao valor que está sendo aqui constante do edital, que traz a contratação, a alocação de 14 ambulâncias e uma UTI móvel, no final de 12 meses, o valor global de R$ 4.700.000. Então, gostaria de saber o porquê dessa contratação, tendo em vista que nós temos ambulâncias do acervo da municipalidade. E outra coisa, nessa semana foi publicado no jornal Correio do Estado uma matéria em que o município de Jaguaré adquiriu uma ambulância por R$ 141 mil. Se nós fizermos uma conta rápida da aquisição de 14 ambulâncias pelo município, pelos contratos de um ano, nós vamos gastar R$ 2.115.000. E essa contratação da alocação desses imóveis dá um valor final de R$ 4.692.000. Eu estou achando um valor muito alto, então gostaria que a secretária viesse aqui e nos informasse, tendo visto que essa alocação é de um ano somente. Então, esse é o pedido da convocação da secretária de Saúde. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Aprovado. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, para os vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, o vereador... Com a palavra, o vereador Evaldo Santana, por 20 minutos. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhora presidente? Sim.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadora Mônica, demais parlamentares, público presente, funcionários desta Casa Legislativa, bem como todos aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui e parabenizar a todos os cristãos católicos, né, pela data, hoje comemoramos, né, o dia da padroeira do Estado para os cristãos católicos, Nossa Senhora da Penha. Ontem estive no santuário, em Vila Velha, pude assistir uma missa com o bispo Dom Vladimir, ele que foi recentemente nomeado pelo Papa Francisco para assumir a Diocese de Colatina, vai tomar posse no dia 2 de maio, e já fica aqui de antemão o convite a todos aqueles que sentirem a vontade de estar presente na posse do bispo Dom Joaquim Vladimir, que estará assumindo a nossa Diocese de Colatina. Outro assunto, agora há pouco nós recebemos, na verdade desde a semana passada já se encontra nesta casa, mas eu tive acesso agora há pouco ao que foi arrecadado, né, no ano passado, né, pelo nosso município. Então aqui algumas informações são divergentes. Este vereador não teve tempo hábil de preparar um requerimento, senhora presidente, de convocação do secretário de Finanças, o farei na próxima sessão, mas é interessante a gente ver o montante arrecadado, de 327 milhões de reais. Aparece aqui para nós como consolidada. Aparecendo aqui um excesso de arrecadação de 42 milhões de reais, um superávit de 23 milhões e um excesso de arrecadação de 16 milhões. Como nós temos 365 dias no ano, o ano passado nós já quase arrecadamos 1 milhão por dia. Vamos ver este ano quanto nós vamos arrecadar. Acho que todos aí puderam assistir ontem, aqueles que tiveram tempo de assistir o Fantástico, quando ali falava da questão dos royalties do petróleo no município de Presidente Kennedy. E aquilo assusta, porque a gente vê um município que arrecada tanto e com pouquíssimos investimentos. Então Aracruz não está muito distante. Esses dias eu vendo aí uma informação passada por um jornal local, dizendo que Aracruz já chegou a ser o segundo município em arrecadação geral, deu a entender que era arrecadação geral. Eu acho que a informação foi equivocada. Se nós falarmos por habitante, eu acredito que nós estamos quase beirando isso, né? Mas hoje olhávamos, né, vereador Lúcio, uma matéria de 2011, onde que Aracruz aparece aí em 6º lugar na renda per capita, na renda por habitante. 2013, a matéria. Mas na arrecadação geral nós devemos estar em 8º, 9º lugar. E ainda assim, mesmo assim, a gente, de 78 municípios, no Espírito Santo, a gente vê pouco investimento em nosso município. Muito pouco. Então nós nos entristecemos, porque a informação que é passada é uma, o que chega para a gente, que vem do Poder Executivo, não é uma coisa que nós aqui inventamos, mas vem de lá a informação, é de um superávit, né, de um excesso de arrecadação de 42 milhões de reais. E aí, que fica aí para os munícipes, fica para nós, parlamentares, né, aquele ponto de interrogação, cadê o investimento neste município? Mas as divergências da lei que nós aprovamos e do que foi enviado a esta casa, eu vou fazer um requerimento, senhora presidente, não vai dar tempo na sessão, não para esta, mas para a próxima, de convocação do secretário de Finanças para que ele venha prestar esclarecimento a esta casa legislativa. Vereador, muito obrigado. Opa. Vossa Excelência concede uma parte, por Sim, gentileza? vereador. Sem qualquer reparo na fala de Vossa Excelência, somente ao final, porque já fiz um requerimento a esta casa de comparecimento, convocação do secretário de Finanças. E já estamos só aguardando a
a data e horário para que ele compareça. Seria muito bom que antecipasse, né, essa vinda para que possamos justamente discutir esses problemas que Vossa Excelência traz esta casa, que já é de conhecimento do domínio público, né? E quanto à fala de ontem, quanto à matéria de ontem, muito nos preocupa porque ontem foi dito que a média nacional, com gasto por habitante ante a sua previsão de arrecadação, né, meta fiscal, é de 2,5 por habitante. Aracruz, hoje, se nós dividirmos 389 por 80 mil habitantes, nós chegamos a 5 mil, quase 5 mil reais. Então, nós estamos muito acima da média. O presidente Kennedy é um caso isolado, né, de irresponsabilidade plena, e, enfim. Então, seria muito bom que esse secretário viesse, né, o quanto antes para possamos discutir esses problemas com ele, efetivamente. E que venha com um discurso verdadeiro. Não adianta chegar aqui e falar que não está arrecadando, não está arrecadando, não está arrecadando, e os documentos, né, mostram para a gente toda uma realidade completamente diferente do que o discurso do Executivo. Obrigado, vereador, pelo cumprimento. E tendo em vista também, né, vereador, o que Vossa Excelência colocou agora há pouco, sobre essa questão, né, da contratação dos veículos de emergência, das ambulâncias. Eu acho que é um absurdo a gente ouvir pagar aluguel de 29 mil, 28 mil em uma ambulância por mês, sendo que em 4 meses você compra o veículo. Né? E um veículo desse, ele tem que ter, no mínimo, um tempo de duração aí de 3 anos, que hoje a PM compra veículos, o Estado compra veículos para a Polícia Militar, e ele tem que durar aí, no mínimo, 3 anos. Depois de 3 anos, ele ia a leilão. Agora, né, nós pagarmos aí aluguel de 4 meses de aluguel, você paga o veículo, é muito triste. Então, não tem queda de arrecadação, não existe isso. Isso é lamentável. Conceder outra parte, com relação ao meu requerimento da convocação da Secretaria de Saúde, o que salta os olhos é que há 2 meses, praticamente 60 ou 70 dias, o governo municipal ele não celebrou aquele contrato com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde também, que era para administrar aquelas 2 ambulâncias SAMU, né? Tivemos que devolver, quer dizer, seria mais 2 veículos que entrariam, né, dentro do quantitativo do acervo do nosso município, não precisaria estar alugando esses carros, porque teríamos esses 2 veículos também para se unir, né, às outras ambulâncias que nós temos à disposição da Secretaria de Saúde. Então, fica essa nossa preocupação efetiva, porque as coisas estão chegando, os contratos não estão sendo celebrados, os convênios não, e voltando, e aí nós vamos ter que alocar, quer dizer, há entendimento que pleno, pacífico entre os números, que nós temos que investir em outros setores, né, da administração, infraestrutura, enfim. Se Vossa Excelência fizer uma análise rápida, de 20 anos para cá, quantas unidades de saúde nós construímos ao ser Jacupemba e Barra do Riacho? Quantas unidades de educação nós construímos? Nenhuma. O que nós trabalhamos de mobilidade? Fizemos estudo nenhum. Com relação ao tratamento de esgoto, até agora, coleta e tratamento, nada. Então, quer dizer, esse dinheiro nós precisamos aplicar corretamente, e além de mais, né, os royalties do petróleo, de que forma estão sendo aplicados, colocação de veículo, eu acho que nós teremos que ter essa destinação diferente para esse dinheiro que nos contempla, né, para que nós possamos crescer e fazer com que esse município efetivamente cresça, né, da forma que nós pretendemos. Mais uma vez, obrigado, vereador, pela contribuição. O que, infelizmente, vereador Fábio Neto, a gente vai, infelizmente, vai constatando, é que o atual gestor, ele já foi vice-prefeito de um gestor passado, do então Luiz Carlos Cacá, e na ocasião, então, quando este município saiu daquela administração para uma outra administração, para quem se recorda e para quem participou daquela administração, nós temos parlamentares aqui, inclusive, que participaram da gestão passada, trabalhando no executivo, sabe que até computador era alugado. Então, era pago aí R$250 por máquina. Então, infelizmente, vai caminhando no mesmo sentido de tudo ser alugado. E isso é triste, mas é a realidade que nós temos vivido em nosso município. É importante deixar registrado isso nesta casa, porque lá nós temos um vice-prefeito que foi muito aguerrido quando vereador nesta casa, foi muito aguerrido, foi um cara que lutou para que o Poder Executivo fosse honesto, fosse transparente, e hoje está lá como vice-prefeito, pode estar cobrando do gestor. E, infelizmente, vereador Fábio Neto, o que nós temos presenciado, o que nós temos acompanhado, é a falta de investimento no município, tendo em vista que o gestor passado afirma que ele investia pelo menos 10% do orçamento, e 10% do orçamento de 300 milhões é 30 milhões,
Tá? Isso não é invenção minha, quem quiser olhar aí, foram mais de 300 obras deixadas pelo gestor que saiu, e o então prefeito dizia que era muito pouco o que era feito. E até agora nós não vimos nada, e vimos na matéria de sexta-feira, não passada, mas retrasada, o atual gestor falar em 22, 23 obras, como se fosse assim, uma coisa grandiosa. Eu acho que, volto a dizer, tem que sentar, tem que ver o que está acontecendo, porque não está bom, não está legal. O munícipe cobra a melhoria e cobra também desta casa. Eu acredito que todos os vereadores aqui, quando saem na rua, também são cobrados, como eu sou cobrado, e muitas vezes não temos o que falar, né? Temos que ouvir calados, porque realmente a coisa não está bonita. Infelizmente, dizemos aquilo que temos que dizer, que a nós nos compete muito pouco, apenas cobrar e fiscalizar. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador Odair Loser. Senhora presidente, senhora vereadora e público presente, boa noite. Eu quero fazer aqui, senhora presidente, uma reclamação sobre alguns taxistas aqui em Aracruz que não estão fazendo uso do taxímetro. Alguns passageiros estão reclamando, não é todos não, mas alguns taxistas não estão fazendo uso do taxímetro. Então, vou hoje com o secretário de transporte, ele já vai mandar um ofício pedindo alguma providência, que eles usam esse taxímetro, que desde o dia 1º de março de 2015 foi feito esse decreto. Então, pedindo aqui que tome alguma providência, que o passageiro não pode ser penalizado por isso, não. Então, vem a minha reclamação aqui, senhor presidente. Não é todos, não. Alguns taxistas estão fazendo isso. O passageiro entra e ele fala para pedir para ligar o taxímetro. Mas você não pediu, entendeu? Eu não posso fazer isso. Aí, acaba o passageiro ficando numa situação difícil, que não tem para quem reclamar. Então, tem que... Aí, vai lá e faz um BO. Mas como que vai lá fazer um BO? Fica numa situação difícil. Então, vem minha reclamação aqui, que toma alguma providência da situação aqui em Aracruz. Boa noite, obrigado. Passamos para a fase das lideranças. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Odair Antônio Loser, líder do PTB. 5 minutos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Valmir Coser. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Neto. Dispensado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. 100ª sessão ordinária, dia 13 de abril de 2015. Odair Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Machado. Presente. Valmir Coser. 17 presentes, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 012/2015, que institui o programa Doadores do Amanhã, no município de Aracruz. O autor é o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 004/2015, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com a Associação de Produtores e Moradores do Assentamento Nova Esperança. O autor, Poder Executivo Municipal. A terceira proposição é o projeto de lei 056/2014, razão do veto ao projeto de lei 056/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelos estudantes em mochilas ou similares, no âmbito do município de Aracruz. O autor do veto é o Poder Executivo Municipal. Quórum maioria absoluta para rejeição. Quarta proposição, projeto de lei 007/2015, com emendas, que institui a Semana
Municipal da Criança e do Adolescente no município de Aracruz. O autor é o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 001, que dispõe sobre a denominação do logradouro público do Distrito de Santa Cruz. O autor é o vereador Paulo Sérgio Silva Neres. Sexta proposição é o projeto de Lei 0003/2015, que dispõe sobre a denominação do logradouro público do bairro Guaxindiba. O autor é o vereador Valmir Coser. Sétima proposição é o projeto de Lei 009/2015, com emendas, que dispõe sobre revogação de lei. Autor, vereadora Rosane Machado. Passamos para a votação. A votação em primeiro turno, o projeto de Lei 004/2015, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com a Associação de Produtores e Moradores do Assentamento Nova Esperança, Aspromani. O autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. Tem uma emenda de redação do vereador Fábio Neto. Então, vamos colocar a emenda em discussão. Senhora presidente, esse projeto de lei 004, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com a Associação de Produtores e Moradores do Assentamento Nova Esperança, Aspromani, ele no artigo 2º ele traz um erro redacional, e a nossa emenda é justamente para poder corrigir. Os bens móveis pertencentes à municipalidade cedidos à Aspromani para atender os seus associados são os seguintes: equipamento 01, descascador de café, pila com algumas avarias que a Aspromani se comprometeu a acertar. A nossa emenda é para alterar a palavra comprometeu em compromete. Quer dizer, a lei está sendo votada hoje, então ele não pode se comprometer antes da norma, né? Então, para que a norma tenha uma redação adequada, nós estamos apresentando essa redação para que conserte a palavra comprometeu para compromete. Então, continua, né, os demais termos do artigo 2º. Então, descascador de café com algumas avarias que a Aspromani se compromete em acertar. Como é emenda de redação, não precisa passar pelas comissões. Então, em discussão, a emenda do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça é favorável ao projeto. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 004/2015, com a emenda de redação. Só mesmo, senhora presidente, para elogiar o encaminhamento desse projeto a esta casa, tendo em vista que muito vai contribuir, né, para atender os pequenos agricultores. Então, meu voto é favorável em razão desse interesse coletivo e também público. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei 004/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Veto ao projeto de lei 056/2014, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares no âmbito do município de Aracruz. O autor do veto é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável ao veto. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto ao projeto de lei 056/2014. Vereadora, por gentileza. Boa noite, público presente, boa noite, demais vereadores, presidente. Esse projeto é um projeto importante. Quero agradecer aqui, primeiro, as pessoas, os vereadores que aprovaram nas suas devidas comissões, aprovado por louvor aqui na Câmara. E o veto, na sua própria justificativa, até de uma maneira assim contraditória, ele diz, no seu peso ideal, na execução e fiscalização, diz assim: se foi o veto do Executivo, o ideal é que a criança nunca carregue nada mais do que 10% do seu próprio peso. Isso é comprovado cientificamente. Médicos são unânimes e recomendam que o peso da bolsa não exceda os 10% do peso corporal do aluno.
Nessa lógica, uma criança de 30 quilos não deveria carregar um fardo maior que 3 quilos às costas. Então, a própria justificativa do veto, ela se contradiz também quanto algumas argumentações, como fazer o cálculo ideal, como vai ser a aplicação. Se eu pudesse responder, eu colocaria no projeto, né? Porque aí estaria quebrando a nossa iniciativa, não tem como. Então, são perguntas que eles deveriam responder, não era eu também respondendo. Até mesmo o executivo poderia regulamentar. Então, entrei em contato, como foi de consenso aqui com os vereadores, solicitei 10 dias de vista para que pudesse conversar com a secretária. E a secretária, com muita sensibilidade, a secretária Cássia, que eu tenho assim, um carinho enorme, que ela não está, ela estava de férias nesses dias de debate desse projeto, e ela se manifestou da seguinte maneira: Câmara Municipal de Aracruz, ao vereador Alexandre Ferreira Manhães, assunto manifestação quanto ao projeto de lei número 056/2015. Senhor vereador, em atenção ao projeto de lei número 056/2015, onde dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas similares, entendemos ser de grande relevância o projeto, pois é certo que existe uma preocupação crescente dos educadores, profissionais da área da saúde, pais e pessoas da sociedade civil, com a dor na coluna vertebral apresentada pelos nossos estudantes. Isso se tornou um assunto preocupante em relação às crianças na idade escolar, devido ao aumento da utilização e do peso das mochilas escolares. Por isso, entendemos que devemos ter cuidado com a saúde das nossas crianças e adolescentes, estudantes da rede municipal e estadual de ensino, pois na fase da infância e juventude é muito comum carregarem peso nas suas mochilas. No entanto, reafirmamos que a educação é um direito de todos e oferecê-la com qualidade é um dos meios de viabilizá-la em iguais condições para todos, principalmente para as crianças. Mas também é um desafio para o ente público. Assim, a secretaria, que é essa parte que eu vou ler aqui agora, que é a parte que mais me interessa, é a parte que a gente mais esperava da secretaria, e ela diz assim: assim a Secretaria Municipal de Educação se compromete em desenvolver uma política de conscientização na comunidade escolar para que os pais, alunos, professores e funcionários realizem uma conferência do peso das mochilas dos estudantes de acordo com a organização da carga horária dos estudantes. Estaremos realizando nas formações dos profissionais do magistério momentos de debates e conscientização e de orientarmos os pais e alunos a serem fiscalizadores dos pesos das mochilas para que evitar os menores carreguem excesso de peso em cada dia de aula. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação, neste mês, está iniciando uma campanha de sensibilização para que a comunidade escolar oriente sobre o peso das mochilas dos estudantes, para evitar excesso de peso a ser carregado pelos menores em cada dia de aula. Atenciosamente, a Cássia Gleice do Amaral Teixeira, secretária municipal de Educação. Essa, em si, é a resposta que gostaríamos de ter do Executivo, né? Infelizmente, temos um veto contraditório. Nós temos aqui, poderíamos estar discutindo várias situações do veto, mas eu não vou ter muito ao veto. Eu vou levar em consideração essa manifestação da Secretaria Municipal de Educação, que eu quero assim agradecer o carinho pelo qual a gente sempre é muito bem recebido na Secretaria de Educação pela secretária Cássia, que se dispôs a fazer exatamente nesse mês, preocupado inclusive, né, com excesso de peso pelas crianças que transportam as mochilas tão pesadas. Então, é um trabalho que eles vão fazer junto aos pais, junto aos diretores, aos coordenadores, enfim. O projeto não vai sair como a gente gostaria, mas ele vai sair do papel. O que é mais importante é o despertar que a gente colocou nesse meio, onde a gente vai fazer com que o Executivo proporcione isso aos pais e às pessoas que estão diretamente ligadas
as crianças e a educação. No mais, eu quero aqui manifestar, com todo o entendimento aqui do veto, meu voto é favorável ao veto, mas com essa condição. E ela me garantiu, eu confio nessa secretária, a secretária que eu confio na palavra dela, a Cássia. Então, eu voto favorável ao veto, mesmo que seja um veto contra o meu projeto, mas a gente agora se exibe de todo o ego, mas eu voto aqui a favor do veto, mas a favor mesmo é da manifestação da secretária de Educação. É isso que eu tenho a dizer, vereadores. Vereador Alexandre, só para eu clarear um pouco, eu me lembro que naquela votação do projeto, no debate, e nós dois travamos um diálogo aqui com relação... A minha preocupação seria com relação ao visto formal, se nós teríamos competência ou não para apresentar. E Vossa Excelência sua fala me convenceu de que o projeto era de forma legal da apresentação nesta casa. Parece-me que o veto ele não traz essa preocupação do Executivo da constitucionalidade ou não, traz que a Secretaria não pode, né, como diz aqui, assim, diante dos apontamentos, o município de Aracruz, através da Secretaria, não poderia controlar a quantidade, quer dizer, a forma de regulamentar. Eu até, quando Vossa Excelência estava a se manifestar, eu falei com o vereador Luciano, porque naquele momento nós votamos com Vossa Excelência no que concerne a legalidade do projeto, e que justamente há um artigo que diz que o Executivo irá regulamentar. E o veto não fala. Então, eu vou adiantar meu voto contrário ao veto, contrário até mesmo à fala de Vossa Excelência, que eu tenho maior respeito, porque a questão de coerência que eu sustentei, naquele momento me lembro que foi o único, né, que debati com Vossa Excelência com relação a essa apresentação do projeto. Então, eu confesso que as razões que traz aqui não são de cunho constitucional, então, de cunho de que forma vai se adequar ao projeto de Vossa Excelência. Então, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência, até mesmo por razão de coerência, porque eu votei favorável, então eu mantenho tudo que eu falei naquelas sessões precedentes e voto, senhora presidente, desde já, na hora que for nominal, contra o veto. Vereador Fábio, só argumentando mais uma vez aqui, eu não estou levando em consideração as razões do veto, até porque no próprio veto, as razões que são colocadas são contraditórias, né? Totalmente contraditórias. Até bom que a gente volta a chamar a atenção aqui, eu não sei quem escreveu esse veto, qual procurador, se for da secretaria, mas foi um veto que poderia, se a gente se basear nele, em duplo sentido, né? Mas eu estou levando em consideração a afirmação, a reunião que eu tive com a secretária, a equipe dela, e essa manifestação formalizada a este vereador. Continua em discussão. Em votação. Uma parte, senhora presidente. Vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidente, havendo entendimento entre o autor do projeto e a Secretaria de Educação, eu, então, solicito aos meus pares que votem favorável ao veto do Executivo. Continua em discussão. Em votação. Como a votação é nominal, a maioria absoluta, a votação é nominal, convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação. Quando exercerão o voto pela expressão sim, favorável ao veto, e não contrário ao veto. Como vota o vereador Adeir Lózia? Sim ao veto. Como vota o vereador Alexandre Ferreira Manhães? Sim. Como vota o vereador Beto Vieira? Como vota o vereador Paim? Sim ao veto. Como vota o vereador Eliel? Sim, ao veto. Como vota o vereador Ervaldo Santana? Como vota o vereador Fábio Machado? Sim ao veto. Como vota o vereador Fábio Neto? Tendo em vista que o Executivo não argue questão de constitucionalidade, eu voto não ao veto. Como vota o vereador Gênesis Rampinelli? Sim, ao veto. José Gomes dos Santos, sim ao veto. Como vota o vereador Lúcio Zanol? Esperando que, de fato, a Secretaria
de Educação faça o dever de casa como deve ser feito? Sim ao veto. Como vota a vereadora Mônica Cordeiro? Sim ao veto. Como vota o vereador Paulo Neres? Sim ao veto. Como vota o vereador Renato Pereira Sobrinho? Sim ao veto. Como vota o vereador Romildo Broeto? Sim ao veto. Como vota a vereadora Rosane Machado? Sim ao veto. Como vota o vereador Fábio Valmir Coser? Sim ao veto. 16, senhor presidente. O veto foi aprovado com 16 votos sim e 1 contrário. Projeto de lei, o veto ao projeto de lei 056, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 007, 2015, que institui a Semana Municipal da Criança e do Adolescente no município de Aracruz. O autor é o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001, para garantir melhor redação ao projeto. A emenda ao artigo 1º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 002, 2015, que suprime o artigo 2º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 003, que a emenda remunera os artigos do projeto devido à supressão do artigo 2º. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 007, 2015, com as emendas. Presidente, por favor, quero parabenizar o vereador proponente, um projeto interessante, importante. Eu quero destacar aqui também, chamar a atenção da parte do governo executivo, para que os nossos projetos possam andar nas secretarias. Foi aprovado em 2003 aqui a comemoração do Dia da Família, foi aprovado aqui o Dia do Não ao Aborto, e nada aconteceu até agora. Nada foi comemorado, nada foi isso, nada foi colocado, nada foi estudado. Então, a gente quer saber por que não está chegando os projetos, se não chega o projeto, as secretarias realmente que são responsáveis. Nosso grande receio, projetos importantes para poder despertar a sociedade. Está aqui um projeto muito bom, institui a Semana Municipal da Criança e do Adolescente no município de Aracruz. Depois, como a secretaria ou a prefeitura vai fazer, compete a ela, não compete a gente designar, mas a gente fica assim preocupado, porque tem projeto 2013 que até hoje passou 2014 em branco, 2015, pelo que está acontecendo, pelo que está aí, também deve passar em branco. Então, será que nós estamos aprovando leis que depois não estão valendo? Essa é a nossa maior preocupação, mas eu quero aqui parabenizar o vereador Beto pelo projeto, Beto. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em primeiro turno, 007, de autoria do vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, com as emendas modificativas 001, 003 e a emenda supressiva 002, 2015. Votação em segundo turno. Projeto de lei 001, que dispõe sobre a denominação logadouro público no Distrito de Santa Cruz. O autor, o vereador Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 01/2015, que visa denominar logradouro público no Distrito de Santa Cruz. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 001/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres.
Projeto de Lei 003/2015, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba, Aracruz. Autor, vereador Valmir Cosi. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 003/2015, que visa denominar logradouro público no bairro Guaxindiba. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 003/2015, da autoria do vereador Valmir Cosi. Projeto de lei 009/2015, que dispõe sobre revogação de leis. O autor, vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015, que faz-se necessário para restaurar os dispositivos legais que foram revogados em razão da vigência das leis sancionadas posteriormente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 002/2015, que trata de regulamentar a vigência da lei apresentada. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 009/2015, com as emendas. Senhora presidente, Vossa Excelência é autora desse projeto 009 e traz no texto da lei, revogando 3 normas que foram aprovadas nesta casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Dentre elas, o número 3.810, de autoria deste vereador. Eu vou votar também, da forma que votei no primeiro turno, favorável, mas com a ressalva, em respeito à questão de que foi da lei anterior já ter sido beneficiado, né, denominado logradouro. Mas fica aqui um pedido, mais uma vez, do Executivo, de como é que nós podemos tratar a Secretaria competente com os documentos lá disponíveis, porque toda vez que nós apresentamos um projeto dessa natureza, nós temos que socorrer ao Executivo para saber se já tem uma denominação de um logradouro público. E quando nós apresentamos, nos informaram da inexistência. Então, em respeito e memória, eu voto favorável, mas com essa ressalva, pedindo mais uma vez ao Executivo que tenha as cautelas necessárias para que esta casa não passe esse constrangimento de ter que revogar leis, tendo em vista um equívoco gravíssimo, né, da informação que foi prestada. Voto favorável com as ressalvas. Uma parte, vereador. Uma parte. Concedido. Realmente... Com muita alegria. Obrigado. Realmente é válido o que o vereador está levantando, partindo do princípio que a gente só coloca o nome após consulta com a Secretaria de Planejamento. E, dentre estes, vereador, também tem um projeto meu, Vossa Excelência, que eu tomei todos os cuidados e depois fiquei surpreso que já tinha um nome, né? Então, eu acho que a Secretaria, Secretaria de Planejamento, ao passar informações para essa casa, tem que ficar mais atenta, né? Até mesmo para não acontecer esse tipo de situação, porque a gente envolve outra família, né? Quando vai colocar nome próprio, a gente envolve outra família, e aí fica uma situação desagradável. Então, acho interessante o que foi levantado. Só isso. muito obrigado, vereador. É muito constrangedor, realmente, vereador. Faço das suas palavras as minhas também. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei 009/2015, de autoria da vereadora Rosane Machado, com as emendas modificativas 001 e aditiva 002/2015. Passamos às fases das comunicações. Com a palavra, o vereador Paulo Neres. Senhor presidente, apenas fazer o convite a todos os vereadores. Amanhã estará nessa casa às 14 horas, no plenarinho, o secretário de administração, o senhor Edmilson, para tirar dúvidas de um projeto que está tramitando na Comissão de Justiça. Então, quero externar o convite a todos que puderem participar às 14 horas no plenarinho. Gostaria, nada mais havendo tratar,
Antes de encerrar os trabalhos, convocar os senhores vereadores para a próxima sessão, que será na quarta-feira, no dia 22, né? Tem um ponto facultativo no município, e já deixar registrado aqui perante o público presente. Convocando os senhores vereadores, então, para a próxima sessão, na quarta-feira, no dia 22 do 4. Boa noite a todos, ficam todos com Deus.